Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Este lugar é todo seu, meu coração é todo teu. Faz tua morada, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele Glória a Deus. sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Bom dia, paz seja Perdão é convosco. completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Oh Senhor, vem sarar as nossas almas, vem curar as nossas almas. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui,
Bom dia, meus irmãos. Paz seja convosco. Bom dia, irmãos. Ok, eu estava deixando rodar um som aqui, fazer uma introdução aqui com louvor, mas agora sim entrando aqui por definitivo com voz. Gostaria que os irmãos deixassem um retorno de áudio, se está tudo ok, a imagem também. Já vamos dar início aí à nossa live profética nesta manhã de quarta-feira. Agora são 9h02. Por favor, deixe a sua notificação aqui, se está chegando legal aí, o vídeo, o áudio, tá? Para a gente poder compartilhar com vocês aí a palavra de Deus aí. Glória a Deus. Bom dia, irmã Luziene, paz seja convosco. Bom dia, Ivonete. Bom dia, pastora Vanilda. Bom dia, irmã Ana Machado, paz seja convosco. Deus abençoe, saudades de vocês também, irmãos Jauri e filhos, né? Bom dia, irmã Simone Farias, Edmar Rodrigues está aqui também. Fraiburgo, irmã Glacis Copel, um abraço aí para a família, irmã. Bom dia, irmã Joyce, de Fátima Coque, Deus abençoe. Olha aí o pessoal conectado, irmã Mari Correia, Deus abençoe. Ponte Alta do Norte, Deus abençoe vocês. Duane, Deus abençoe, tá bom? Olha só quem mais está aqui. É os irmãos que estão aqui nesta manhã. Bom dia, paz. Tá tudo certo aí, gente? Como é que tá de som, imagem aí agora? Bênção de Deus, né? Vamos nos conectando, 9h04. Uma live profética ao vivo. Uma palavra de Deus para a sua vida com o pastor Márcio. Bênção de Deus, né? Sempre é bom compartilhar a palavra de Deus, né? Nunca será demais e sempre será bom, né? Nunca será demais. Quanto mais perto da palavra, quanto mais próximo das coisas que envolvem o reino de Deus, melhor para a nossa vida, né? Eu sempre digo que uma vida espiritual bem resolvida, isso também reflete em uma vida emocional bem resolvida, em uma vida sentimental bem resolvida, uma vida material, enfim. Nós precisamos ter uma vida espiritual bem resolvida. Deus abençoe, irmão Sérgio, lá de Ponte Alta do Norte também. Bênção de Deus. Uma vida espiritual bem resolvida, querida, ela reflete em todas as outras áreas da nossa vida. Nós não podemos viver tempos e viver em crises de identidade, né? Não ter a certeza se estamos ou não em Cristo, se eu sou ou não de Deus. Não, nós não podemos ter isso, querido, né? Uma vez com Cristo, para sempre com Cristo, e nós não podemos fazer dos erros, falhas e acidentes espirituais, emocionais, que nós muitas das vezes nos envolvemos, nós não podemos fazer uma condenação definitiva que nos ausente de crer que estamos salvos. Bom dia, irmã Judite Santana, acho que é Fraiburgo, né? Paz seja convosco. Você entendeu isso aqui, querido? Nós não podemos fazer dos acidentes de percurso, das colisões espirituais, emocionais, de relacionamento, fazer uma condenação definitiva para abandonar todas as coisas. Não, nós não podemos agir assim. Por isso, esse envolvimento com a palavra de Deus é para evitar de errar. Porém, se errar, nós não devemos esquecer que nós temos um advogado fiel que nos defende todos os dias e sempre nos dará uma chance para recomeçar a nossa vida. Eu vou repetir isso aqui, querido, porque é muito forte essa parte aqui, essa introdução aqui. Nós não podemos fazer das nossas colisões, dos nossos acidentes espirituais, emocionais, sentimentais, uma condenação definitiva para abandonar todas as coisas. Então nós trabalhamos a nossa fé para não errar. Se todavia errarmos, nós temos que lembrar que diante de Deus nós temos um advogado fiel, como diz 1 João, capítulo de número 2. Não se esqueçam que nós temos um Senhor que está sempre pronto para nos perdoar, sempre pronto para nos restaurar. Agora também uma coisa importante, querido, nós não podemos fazer um abuso da porta da graça. Como eu sei que Ele perdoa, então eu posso também errar com mais frequência. Não, também não é por aí o caminho. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, tem que ser algo não
premeditado. Nós não podemos levantar de manhã e programar as coisas erradas. Nós vamos programar o nosso dia para fazer as coisas certo. Porém, se todavia, acontecer algum acidente, acontecer alguma falha, nós temos um advogado que sempre nos dará uma segunda chance. Então, o processo da santificação, querido, é assim: hoje eu quero errar menos do que ontem. Amém? Esse é o processo da santificação. Hoje eu quero errar menos do que ontem e amanhã eu quero errar menos do que hoje. Amém? E aí nós vamos nos avaliando e nos corrigindo sempre para manter um bom posicionamento diante de Deus e também um bom posicionamento diante dos homens, Uma consciência limpa diante de Deus e a consciência limpa também diante dos homens. Essa é a vida espiritual em atividade, querido, Nós não seremos seres perfeitos. Nós não chegaremos a uma varonilidade perfeita, Se isso acontecer, certamente Deus te arrebata, como ele arrebatou Enoque. Mas nós não vamos alcançar essa varonilidade, 100% santo. Não, porque nós temos uma natureza humana e estamos sujeitos às paixões desse mundo, Contudo, quando temos uma vida espiritual bem resolvida, conseguimos vencer, conseguimos enfrentar, conseguimos superar, suportar, resistir e permanecer firme na presença de Deus. Amém, amados? Bênção, Olha só, querido, Lucas capítulo 19, por favor. Lucas capítulo 19. Abra sua Bíblia, um texto bem conhecido seu. Deixa eu dar um alôzinho aqui para quem eu não dei ainda. Bom dia, irmã Ala Juliara, chegando aqui, pastora Hilda, paz seja convosco, irmã Maria Judite, Glória a Deus. É isso aí, gente. Irmão Décio, paz seja convosco. Olha só, o pessoal conectado aqui, muito legal. Isso é muito importante, Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra de vitória, de bênção, uma palavra de resposta para a sua vida. Lucas capítulo 19, querido, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 19. Quero compartilhar com vocês aqui uma revelação de Deus. Certamente você já leu, já ouviu esse texto por várias vezes, mas você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. A palavra de Deus se renova todas as manhãs, querido. Assim como a sua misericórdia se renova toda manhã, o seu amor se renova toda manhã, Deus é perfeito, E a Bíblia diz assim que pelas misericórdias de Deus estou abaixando o fundo musical aqui. Melhorou aí, gente? Como é que tá aí agora, Ala? Tá legal aí? Como é que tá o retorno aí, gente? Como é que tá aí agora, irmão Décio? Melhorou? Para nós dar início aqui? Ok. Melhorou, né?
Joia, gente. Lucas capítulo 19. Por favor, abra sua Bíblia, você que está com sua Bíblia próximo de você aí. Olha só, gente, estou com um problema na internet aqui, tá? Me perdoem aí se desconectar e ficar conectando e reconectando aí. Tá bem difícil a internet hoje aqui. Joia. Lucas capítulo 19, verso de número 1, um texto bem conhecido de todos vocês. Certamente você já ouviu esse texto, mas tenho certeza que Deus falará ao seu coração de uma forma especial nesta manhã. O tema dessa mensagem, querido, 2 tipos de perdão. O tema desta mensagem é os 2 tipos de perdão. Como isso, pastor? Não estou entendendo. Você vai entender durante a mensagem. Verso 1 do capítulo 19 de Lucas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia-lhe um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver. Ele não queria saber. Escute isso aqui, querido. Ele queria ver, mas não queria saber, não queria se envolver, não queria se aproximar. Está entendendo isso aqui, querido? Havia um homem em Jericó chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era um homem rico e ele queria ver quem era Jesus. Mas ele não queria saber, ele não queria se envolver, ele não queria se entregar. Certo? Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Ele então desceu rapidamente e o recebeu com alegria, disposição. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguma coisa eu extorqui, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã de quarta-feira, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui diante da tua presença, buscando a tua face e o teu reino, em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas em nossas vidas. Pai, nos ajude a priorizar aquilo que é necessário, e nada mais é necessário do que a tua presença na nossa vida, porque entendemos que, quando honramos o Senhor acima de todas as coisas, o Senhor nos honra sobre todos os nossos desafios, sobre as nossas lutas e adversidades. Obrigado por esta manhã. Abençoe os irmãos que estão conectados aqui com o Senhor e com a sua palavra através desta live. Que o Senhor esteja alcançando cada família, cada casa, abençoando. Se houver aqui entre nós alguém doente, enfermo, preocupado, precisando de um sinal, de uma resposta urgente, que esta palavra abra o caminho para esse milagre, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra e essa oração, diz amém. Glória a Deus. Olha só, querido. Jesus entrou em Jericó. E atravessava a cidade. E havia nesta cidade chamada Jericó
um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e queria ver quem era Jesus. Olha só, querido, uma coisa que eu aprendo aqui: curiosidade não atrai o milagre. Curiosidade não atrai respostas de Deus. Zaqueu queria ver, mas de momento ele não queria se aproximar, de momento ele não queria se entregar. Zaqueu queria ver, mas não queria saber mais nada de Jesus. Eu quero ver o que está acontecendo, eu quero ver quem é este que traz essa aglomeração de pessoas, eu quero ver quem é este que todos falam, eu quero ver quem é este que todos dizem, eu quero ver quem é esse que diz que cura, que diz que sara, que diz que liberta, que diz que perdoa pecados. Eu quero ver. E aqui nós aprendemos a primeira lição nesta manhã, querido. A curiosidade não atrai o milagre. A curiosidade, o desejo de ver e não se envolver, isso sempre te deixará em cima do muro. Entende isso, querido? Uma das coisas que gera o poder de Deus na nossa vida e libera os propósitos de Deus na nossa vida é a decisão. A coragem e a capacidade de decidir a nossa vida espiritual de uma vez por todas, querido. Existem pessoas que não têm uma vida espiritual bem resolvida. E a sua vida espiritual de anos continua sendo uma vida espiritual rasa, uma vida espiritual com alguma dosagem de ceticismo, de incredulidade e alguns sentimentos a mais, que acabam prejudicando o desenvolvimento dessa pessoa nessa questão de reino. Nós temos muitas pessoas hoje que têm uma vida espiritual mal resolvida, de anos dentro da igreja, de anos indo de um lado para o outro, querendo se encontrar, querendo se achar espiritualmente, se encontrar emocionalmente, sentimentalmente, né? Encontrar um destino, um alvo. Enfim, nós temos hoje uma multidão de pessoas que andam de um lado para o outro, sendo levado pelas ondas, pelo vento, e até hoje não conseguiram firmar raízes, não conseguiram consolidar raízes espirituais, e as raízes serão responsáveis pelos frutos, pelas folhas e pelas flores. Então há pessoas que até hoje são como árvores que andam, querido, né? Andam de um lado para o outro, as raízes permanecem fracas, os galhos continuam secos, as folhas não aparecem, os frutos não aparecem e as folhas, os frutos, né, não aparecem. De anos existem pessoas que andam de um lado para o outro querendo se reencontrar. Até mesmo pessoas que já desceram as águas do santo batismo, pessoas que já tomaram essa decisão por Cristo de muito tempo e que Deus já revelou o seu propósito, o seu ministério, a sua chamada, mas ainda agem como pessoas nécias, imprudentes, insensatas, quando deveriam de estar consolidadas, edificadas, fortalecidas e renovadas no Senhor e na força do seu poder. Então, folhas, frutos e flores dependem da força das raízes. E enquanto as raízes não estiverem fixadas, não estiverem fortalecidas, as flores, os frutos e as folhas nunca vão aparecer. O que eu aprendo aqui, querido, que é importante fixar residência espiritual. Isso é muito importante hoje para um bom desenvolvimento. O que é fixar residência espiritual, querido? É você estar congregando na sua igreja, estar na prática da fidelidade, da obediência, do compromisso, da submissão a Deus, a sua palavra, ao ministério que você está sendo consolidado e aos seus líderes.
É a prática desses 4 princípios, queridos, que vão fortalecer as suas raízes espirituais. Agora, enquanto houver essa transição constante, procurando uma boa terra, procurando uma igreja, procurando um pastor, procurando uma liderança, querido, enquanto não houver essa decisão, as suas raízes permanecerão fracas, incapacitadas de gerar força para o tronco, para os ramos, produzindo folhas, frutos e flores. Você está entendendo isso aqui, querido? Isso aqui é muito forte. Algumas pessoas discordam dessa linha de raciocínio. Algumas pessoas discordam dessa submissão a Deus, à palavra, ao ministério e à sua liderança. Querido, a liberdade em Cristo não quer dizer que nós podemos sair por aí fazendo experiências de todos os lados. A liberdade em Cristo, ela é uma liberdade dirigida pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. Então, uma vida espiritual sem princípios é uma vida praticamente morta. O que constrói o nosso testemunho não são os milagres. O que constrói o nosso testemunho são princípios. Os milagres trazem o brilho de Deus na nossa vida. Os milagres trazem marcas de Deus e geram motivação para outras pessoas. Então, o que fortalece a nossa vida são princípios. Obediência, fidelidade, compromisso, submissão, lealdade e todos os princípios necessários que fazem um homem e uma mulher de Deus, que forjam, que fabricam, que constroem um homem e uma mulher de Deus. Então, amados, enquanto essa aproximação for por curiosidade, nós nunca vamos desenvolver uma vida espiritual bem resolvida. Então é importante você trabalhar na sua vida, querido, a libertação de paradigmas, a libertação de protocolos, a libertação de opiniões próprias, a libertação de correntes de razão que nos permitam, querido, ir mais longe, se render, se prostrar, se humilhar debaixo da onipotente mão de Deus e viver, querido, de uma vez por todas, uma vida espiritual bem resolvida e independente das lutas. Então nós temos que ter esse entendimento, querido. E hoje a gente percebemos muitas pessoas com a vida espiritual mal resolvida, de anos fazendo experiências, de anos procurando um lugar para estabelecer a sua tenda, fixar a sua residência espiritual e até hoje não encontraram. Entende? E isso vai gerando um atraso nas promessas de Deus. Não é que Deus não quer fazer, Deus está pronto para fazer, mas ele precisa de posicionamento, ele precisa de decisão, ele precisa de maturidade para fazer o que ele deseja fazer. Então as promessas de Deus nunca se atrasam ao nosso respeito, mas nós nos atrasamos em direção às promessas de Deus. As promessas de Deus nunca se atrasam, mas nós nos atrasamos para recebê-las devido a essa dificuldade, querido, que muitas pessoas têm de resolver a sua vida espiritual de uma vez por todas. Há pessoas que estão na igreja, querido, que até hoje não desceram as águas do santo batismo, porque há uma dificuldade de crer nesse princípio e nessa ordenança. Há pessoas hoje que estão na igreja de anos vivendo, mas quando manifesta-se ali o poder pentecostal, a efusão do Espírito, e algumas pessoas começam a orar em outras línguas, ela já se perde no mundo espiritual. Ela já fica totalmente perdida, porque ela não consegue se encaixar, se ajustar dentro dessa multiforme graça de Deus que se manifesta de maneiras diferentes em reuniões diferenciadas umas das outras. Entende? Então, há pessoas que estão ali, o culto para elas está indo de uma maneira que de repente o Espírito Santo muda algumas coisas de lugar naquele culto e ela já se perde. E querido, entenda isso. Nenhum culto será igual ao outro. Quando as coisas se tornam iguais às outras, ou seja, o religiosamente correto, o tudo medido, o tudo calculado, o tudo verificado minuciosamente, entende, querido? Então algumas pessoas se perdem. Eles se perdem porque eles não conseguem se libertar de alguns sistemas que prende a sua mente, que amarra a sua fé, o seu entendimento. Então, a curiosidade, querido,
Querer ver e não saber, isso vai nos distanciar do milagre. Zaqueu queria ver, mas não queria saber. A curiosidade dele era tão grande que, pelo fato de ele ser um homem de pequena estatura, ele subiu numa figueira brava, numa árvore que havia à beira do caminho, porque Jesus havia de passar por ali, subiu nessa figueira e ficou observando Jesus de cima para baixo. Olha só isso aqui, querido. Observar Jesus de cima para baixo. Não é assim que nós devemos nos aproximar de Deus. No entanto, que quando Jesus passou debaixo da figueira, Jesus parou e olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Como se falasse: Zaqueu, não fique me olhando de cima para baixo. Desce do pedestal. Desce aí de cima, cara. Porque hoje eu escolhi a tua casa. Eu tenho uma oportunidade para mudar a sua história, Zaqueu, mas o começo de tudo é você descer da onde você está. Se você não descer, eu vou passar, a oportunidade vai passar e você vai continuar com a mesma vida. Então veja que Jesus passou debaixo dessa árvore e parou. Uma multidão estava ali, Jesus levantou a sua cabeça e olhou para cima e estava lá Zaqueu, parece um macaco trepado na árvore. E aí Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, ou seja, não permaneça onde você está por muito tempo. O que tem para acontecer na sua vida é daqui um pouquinho. Por isso, depressa, antes que você perca a sua oportunidade. Meu Deus, gente, quantas pessoas perdendo oportunidades. Jesus dando sinais, Jesus chamando o tempo todo para lugares mais profundos e a pessoa continua parada, a pessoa continua cética, a pessoa continua resistente, a pessoa continua recuada, a pessoa continua dizendo: não, Jesus, hoje ainda não. Se o Senhor passar por aqui outra vez, talvez eu esteja um pouco melhor, mas hoje ainda não. Zaqueu poderia ter dito para Jesus: Jesus, outro dia, quando o Senhor passar por Jericó, nós vamos conversar, mas hoje eu não quero. Zaqueu, desce depressa. Querido, existem coisas na nossa vida que nós temos que ser rápidos, velozes, decididos, independente do que os outros vão pensar ou vão dizer, principalmente quando se trata de uma decisão por Cristo. Nós precisamos ser rápidos em tomar decisões que nos aproximam de Deus, que nos aproximam da verdade, que nos aproximam da palavra do Senhor. Quantas pessoas estão presas em cima de uma árvore, olhando Jesus de cima, quando deveriam estar olhando de baixo para cima, começando pelos pés, se humilhando diante de Deus, se rendendo diante dele, se rendendo debaixo da onipotente mão de Deus. Quantas pessoas, querido, se aproximam de Jesus apenas para observar? Quantas pessoas visitam igrejas somente para observar o que se passa, o que acontece, e se aquele ambiente combina, satisfaz, se encaixa com seus princípios, com seus conceitos, com as suas ideias. Querido, dê liberdade para Deus mudar as coisas de lugar. Dê liberdade para Deus agir na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Dê liberdade. Deixa Deus mudar as coisas de lugar. Nós não podemos ficar dando ordens para Deus o que deve ser feito. Uma entrega em Cristo, temos que dar a liberdade para que Ele faça, para que Ele mude, para que Ele liberte, para que Ele remova, para que Ele destrua, para que Ele construa, para que Ele abate, para que Ele levante, que faça o que precisa ser feito na nossa vida. Entende isso, querido? Então essa oportunidade está chegando em Jericó, e o eleito desse culto aqui foi Zaqueu. Havia uma multidão que estava ali, mas Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, antes que você perca a tua oportunidade. Desce, vem para baixo, vamos começar aqui embaixo a nossa conversa. Não adianta ficar aí em cima me vendo, desça no meio da multidão. Quer que eu vá para sua casa? Hoje me convém pousar em sua casa. Quer viver isso na sua vida? Então desce e começa, entra aqui no culto. Entra no culto aqui.
e entra no meio da multidão. Zaqueu poderia ter dito: não, Jesus, hoje não, deixa para outra oportunidade. Querido, existem oportunidades que passam na nossa vida e que podem não retornar. E Zaqueu desceu depressa, olha só o que diz o texto. Ele queria ver quem era Jesus, mas não podia porque era de pequena estatura. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar hoje. E ele desceu rapidamente. Então veja que Zaqueu mostrou uma reação logo após a ação de Deus. Jesus disse: desce depressa, e ele desceu rapidamente. Então houve uma resposta de quem realmente estava aceitando o chamado de Deus. Ele teve uma resposta rápida. Zaqueu, desce depressa, e Zaqueu desceu rapidamente. Quantas pessoas Jesus está chamando há anos e a pessoa continua no mesmo lugar? E a pessoa continua parada, continua estagnada, continua vivendo as mesmas histórias mal resolvidas de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Quantas pessoas permanecem no mesmo estado de calamidade física, espiritual, emocional, sentimental? Quantas pessoas, querido, ainda não se moveram em direção ao propósito e já receberam essa chamada lá atrás? Não houve uma resposta para a chamada de Deus. Zaqueu agiu com pressa, rapidamente, independente se ia rasgar sua roupa ao descer da árvore, o que a multidão ia falar, o que as pessoas iam falar, se ia ser apedrejado, machucado, ferido, porque ele era odiado naquela cidade. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, enriqueceu cobrando impostos ilícitos, enriqueceu com dinheiro ilícito, né? Se tornou um homem poderoso com dinheiro ilícito, descobriu o caminho da desonestidade, descobriu o caminho da infidelidade, descobriu o caminho das inverdades e se enriqueceu em cima de mentiras. Zaqueu se tornou publicano e se tornou um gerente de coletoria de impostos daquela época, mas tudo com dinheiro ilícito. E agora uma curiosidade leva ele para a igreja. A curiosidade levou ele para ver quem era Jesus, mas a curiosidade se converteu em uma decisão. Entrar na igreja 20 anos, querido, por curiosidade, nunca vai te levar bem perto de Deus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu desceu depressa, gente. Foi rápido, uma atitude rápida, para aquele momento, para aquela hora, para aquele culto, para aquele dia, para aquela reunião. Era a hora de Zaqueu. Era o momento dele. Momento de viver aquilo, querido. Então nós precisamos, querido, ser rápidos, velozes na chamada de Deus, para não perder a oportunidade que Deus está gerando na nossa vida. Por isso eu digo, querido, que cada culto, ele gera uma oportunidade para decidir coisas na nossa vida. Deus abençoe, irmã Vilma. Deus abençoe, pastor Balduino. Paz seja convosco, Romário. Todo culto, toda reunião, todo encontro gera uma oportunidade para resolver setores da nossa vida, para resolver situações da nossa vida. Aquele culto em Jericó, na beira do caminho, uma multidão de pessoas gerou uma oportunidade na vida de Zaqueu que ele poderia ter perdido se ele resolvesse ficar em cima da árvore. Então ele foi no culto por curiosidade, mas ele se entregou à chamada e se envolveu, mergulhou nas águas mais profundas, aceitando a chamada de Jesus, e então desceu com pressa, abraçou Jesus e foi para casa. Aí houve questionamentos naquele culto. Como que pode Jesus levar esse homem pecador, esse homem publicano, cobrador de impostos, esse homem que enriquece com dinheiro ilícito? Como que pode esse homem? Jesus não sabe quem ele é. Claro que Jesus sabia tanto que quando chegou debaixo da árvore, chamou ele pelo nome.
Jesus já conhecia a história de Zaqueu, conhecia a vida de Zaqueu, conhecia o lado emocional, sentimental, espiritual, conhecia tudo, assim como Deus conhece da nossa vida. Deus conhece tudo ao nosso respeito. Deus sabe do ontem, sabe do hoje. Deus pode sondar o nosso coração, sondar a nossa mente. Deus conhece absolutamente tudo na nossa vida e nada passa despercebido aos olhos de Deus. O que fizemos, o que deixamos de fazer, tudo Ele sabe, tudo Ele conhece, tudo Ele vê, tudo Ele ouve, tudo Ele sabe ao nosso respeito. E glória a Deus por isso. Eu sempre digo, não pense coisas que Jesus não gostaria de ouvir. Não imagine coisas que Jesus não gostaria de ouvir. Por quê? Porque o poder da onisciência, onipresença e onipotência dele é tão grande que os nossos pensamentos se tornam em palavras aos ouvidos de Jesus. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele sabe tudo, como levantamos, como deitamos, como dormimos, como estamos atuando na nossa vida, nos relacionamentos. Jesus conhece tudo. E Jesus conhecia tão bem Zaqueu que no primeiro culto chama ele pelo nome. Desce depressa, ele desceu com pressa. Respondeu a chamada. Zaqueu respondeu a chamada. Querido, dê resposta para aquilo que Deus está lhe pedindo. Dê resposta para a chamada de Deus. Dê resposta para aquilo que Deus está lhe pedindo há anos. Dê resposta no ministério. Dê resposta de fidelidade. Dê resposta de obediência. Dê resposta de compromisso. Dê resposta de submissão. Dê resposta de lealdade. Dê resposta de humildade. Nós precisamos dar respostas às chamadas de Deus para a nossa vida. É isso que muda. É isso que transforma, quando damos respostas imediatas para aquilo que Deus vem ministrando e vem nos pedindo para ser feito. Amém, queridos? Nós precisamos dar respostas para Deus. Se eu quero respostas de Deus na minha vida, dê resposta para a chamada de Deus. Olha só que interessante isso aqui. Pastor, eu quero resposta. Dê a sua resposta de amor a Deus. Dê a sua resposta decidindo a sua vida com Cristo. Dê a sua resposta resolvendo a sua vida espiritual. Dê a sua resposta no ministério devido. Dê a sua resposta para a sua igreja. Dê a resposta para os seus líderes. Dê a resposta, querido, na sua chamada. Nós não podemos viver uma vida espiritual mal resolvida de anos. Então acelera, querido, e tira esse atraso de vida espiritual e coloca as coisas em ordem. Zaqueu foi para casa Jesus foi para a casa de Zaqueu. Aí as pessoas questionaram. Querido, não se preocupe com o questionamento de terceiros acerca do que Jesus vai fazer na sua vida e acerca do que você está disposto a fazer por Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Não se preocupe com o júri popular a teu respeito acerca do que as pessoas vão falar, do que Deus fará na sua vida e do que você fará para Deus. Amém, amados? Não se preocupe com o júri popular, nem todos vão aplaudir. A decisão pela obediência, a decisão pela santificação, a decisão pela libertação, a decisão por você cancelar alguns relacionamentos que não estão agregando valores espirituais na tua vida, nem todo mundo vai aplaudir isso. Mas nós precisamos tomar decisões. Zaqueu poderia ter perdido a oportunidade se ele permanecesse lá em cima. Então, nós precisamos decidir, querido, e dar respostas para Deus o mais rápido possível. Eliminar da nossa vida todas as toxinas da incredulidade, do ceticismo, do orgulho, da vaidade, da soberba, da arrogância, da prepotência, da presunção, da mesquinharia, da avaria, da avareza. Nós temos que eliminar, querido, essa sujeira mental, essas toxinas espirituais que impedem e obstruem o desenvolvimento da nossa fé. Nós temos que resolver isso, amado. Amém, queridos? Quantos estão comigo aqui nessa palavra aqui? Quantos podem entender essa palavra aqui? Na fé. É forte, né, irmãos? É muito forte isso aqui.
Nós precisamos dar respostas às chamadas de Deus na nossa vida. Zaqueu levou Jesus para casa. E aqui eu estou indo para finalizar essa mensagem, querido. E vou finalizar ela falando sobre os 2 tipos de perdão. Lá dentro da casa, Zaqueu confessou todos os seus pecados, na íntegra, sem medir palavras. Zaqueu foi direto ao ponto. Aquele culto, aquela reunião, aquele momento, Zaqueu aproveitou. Então, cada culto nós podemos resolver coisas na nossa vida. Coisas na nossa vida, querido. A cada culto é uma oportunidade para dar respostas para as coisas mal resolvidas na nossa vida. A cada culto, querido, é uma oportunidade que nós temos. Zaqueu foi direto ao ponto. Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Tudo que eu fiz, todos os meus erros. Zaqueu fez a exposição da sua alma, ele virou a sua vida do lado avesso na mesa. E é claro que Jesus já conhecia. Agora, querido, existe libertação que vem por meio de uma confissão pública, uma confissão genuína. Zaqueu se derramou na presença de Deus. Zaqueu se entregou naquele culto. O culto começou na rua e terminou dentro da casa de Zaqueu. O culto, olha só. Ai, Jesus, esse Deus é maravilhoso, querido. O culto começou lá fora e terminou dentro da casa de Zaqueu. Sabe quando que um culto termina na nossa vida, querido? Eu vou falar isso aqui em nome de Jesus. Sabe quando que um culto ele termina na nossa vida? Quando nós vamos para o culto e quando nós terminamos ele dentro da nossa casa depois do culto. Porque nós vamos para a casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus e aí vamos para a nossa casa para quê? Para fazer o que Deus falou no culto, para resolver aquilo que Deus falou comigo no culto. Por isso que eu digo que os cultos são chaves, querido, divisores de águas da nossa vida. O culto são divisores de águas da nossa vida, que resolvem coisas da nossa vida. Isso é muito forte. Zaqueu expôs a sua vida e disse: Jesus, eu fiz isso e mais isso. E aí Zaqueu foi mais profundo e disse: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu extorqui, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu está disposto a se consertar com aquelas pessoas que ele feriu. Zaqueu está disposto a se consertar com as pessoas que ele machucou, ele feriu, ele agrediu, ele traiu. Zaqueu está disposto a se reaproximar das pessoas que ele feriu com as suas atitudes, com as suas palavras, as pessoas que ele machucou. Quantos têm essa disposição nos dias de hoje, querido? De procurar as pessoas e consertar essas falhas, essas anomalias, essas infrações e corrigir isso. E aqui entra a mensagem: 2 tipos de perdão. Existe perdão que nós temos que entregar e existe o perdão que nós temos que receber. O perdão que nós temos que receber são daquelas pessoas que nos feriram, nos magoaram, nos machucaram, nos derrubaram, nos traíram. Essas pessoas, quando vêm até nós pedindo perdão, receba, aceite, por favor,
aceite, receba isso na sua vida. Isso te libertará e libertará a pessoa que se aproximou de você, devolvendo a sua razão, devolvendo aquilo que lhe é de direito. Então, a humildade tem que prevalecer. Esse é o perdão que nós temos que receber. Sabe o perdão que nós temos que receber? Quando o erro não partiu daqui, partiu de lá, mas de lá para cá vem o perdão. Não, mas eu não quero. Não quero perdoar, pastor, me feriu. Não quero perdoar, pastor, me machucou. Não quero perdoar, pastor. Não. Ela lá e eu aqui, não vou perdoar, pastor. Já imaginou se Jesus tivesse feito isso conosco, com todos nós, quando ele estava na cruz? Agora é vocês aí e eu aqui. Eu vim para vocês. Vocês me machucaram, vocês me feriram, vocês me espancaram, vocês me cuspiram, vocês blasfemaram contra mim. Minha parte eu fiz. Agora é vocês aí e eu aqui para cima. Não. Jesus disse: Pai, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que eles fizeram. E eu também perdoo. Já imaginou? Depois de tanta ofensa, depois de tanta blasfêmia, Jesus tivesse dito: Pai, agora me leva e deixa esse povo aqui. Não há limites para perdoar. E não há limites para pedir perdão. Um discípulo pediu para Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, Jesus? Não, você deve perdoar 70 vezes 7, que dá 490 vezes por dia. Não há limites para perdoar, mas não há limites para receber o perdão. Então, se existem pessoas que estão lhe procurando para consertar coisas, aceite o perdão desta pessoa, porque isso te aliviará e libertará a pessoa que está querendo também ser feliz. Dependente, querido, quem seja essa pessoa. Dependente, seja da família, amigo, primo, parente, de perto, de longe. Se esta pessoa está lhe procurando para consertar esta área que envolve vida emocional, espiritual, relacionamento, querido, aceite esse perdão. O aceitar o perdão não quer dizer que você tem que depositar de novo o mesmo nível de lealdade, de confiança nessa pessoa. Não é isso. Mas liberar esta pessoa para que ela seja feliz e você se desprenda desse sentimento que pode comprometer a sua salvação. Então esse é o perdão que eu recebo. Agora existe o perdão que nós temos que entregar a ele. Devolver ele a quem de direito. Zaqueu vai devolver o perdão. 4 vezes mais. Zaqueu vai procurar as pessoas que ele feriu. Zaqueu vai de atrás das pessoas que ele machucou. Zaqueu vai de atrás das pessoas que ele prejudicou. Zaqueu vai de atrás das pessoas que ele traiu, que ele mentiu, e ele vai se reportar com essas pessoas. Ele vai se humilhar para essas pessoas. Ele vai procurar essas pessoas e vai resolver as áreas da sua vida que estão mal resolvidas. Por quê? Porque ele tomou uma decisão por Cristo e ele não quer coisas mal resolvidas. Porque Zaqueu entendeu a chamada, Zaqueu entendeu o convite, entendeu o culto, entendeu que Jesus estava na sua casa. E então agora ele vai resolver isso. Tem uma irmã fazendo uma pergunta aqui, a Derli Aparecida Dalazen. E quando não foi a gente que magoou outra pessoa e mesmo assim pede perdão e não perdoada, o que aconteceu comigo? Querido, se esta pessoa lhe procurou, irmã, né? Deixa eu entender aqui, quando a pessoa e quando não foi a gente que magoou. Claro, existem coisas que não somos nós que fazemos. E mesmo assim eu peço perdão e não é perdoada. Aí é uma questão pessoal desse terceiro, irmão. O importante é eu ter essa disposição. Eu ter essa disposição de procurar essa pessoa, de me reportar com ela. Agora, se essa pessoa oferecer uma resistência à sua atitude de humildade, querido, você se liberta e esta pessoa continua prisioneira desse sentimento de mágoa, de amargura, de ódio, de raiva, de vingança. Aí é uma outra história.
Agora, nós, quando queremos ter uma vida bem resolvida, querido, que é o caso de Zaqueu, Zaqueu procurou porque disse: eu não quero áreas da minha vida mal resolvidas. Se essas pessoas que Zaqueu procurou tivessem dito não, agora não adianta vir de atrás, Zaqueu ia dizer: pronto, eu estou aqui pronto, mas se você não quer o meu perdão, eu deixo ele aqui à disposição. Quando você quiser, é só me procurar. Mas eu vim aqui para devolver, porque eu machuquei, porque eu feri, porque eu errei com vocês. Mas se vocês não querem o meu perdão, não tem problema. Agora, existe perdão que nós temos que receber. Se essa pessoa, querido, não está querendo vir devolver isso para você, isso é um problema dela. Então você não pode comprar um perdão. Você não pode exigir um perdão de uma pessoa quando ela não está disposta a fazer esse conserto com você. Nesse caso, entra a questão da oração. Mas a tua consciência está liberta diante desta situação, visto que o erro não partiu de você. Mas esta pessoa não vem, você vai e ela não te quer receber, aí a história é com ela. Considere-se liberta, considere-se sarada, considere-se livre para uma vida feliz. Porque mesmo, irmã, que você não errou, mas procurou e a pessoa resistiu, a ação que deveria ter partido dela partiu de você, porque o coração está pronto para resolver, mas a pessoa não quer resolver. Então considere-se livre. Não fique criando situações e alimentando peso na sua consciência, uma vez que você tomou a sua atitude de resolver, mas a pessoa não quis resolver. Amém, irmãos? Então veja que Zaqueu está pronto. Zaqueu vai procurar. Ele não sabe se as pessoas vão receber ele, mas Zaqueu vai se aliviar. Ele vai se aliviar em Deus, ele vai se libertar em Deus. Ele está aproveitando o culto. Ele está aproveitando o culto que começou na árvore, depois foi para a rua e o culto entrou na casa de Zaqueu. E ele está aproveitando a oportunidade para se libertar de tudo que pode impedir ele de ser feliz. Zaqueu está aproveitando o culto, gente. Aproveite as oportunidades. Não percam as oportunidades. Então existe o perdão que eu tenho que devolver e o perdão que eu tenho que receber. Quanto ao perdão que eu tenho que receber, querido, é uma opção sua conversar com esta pessoa. Agora você não pode exigir o perdão dela quando ela não está pronta, não está apta, habilitada e disponível para isso. Por isso, a oração. Porque Deus conhece o seu coração e o coração desta pessoa. Como Deus conhecia o coração de Zaqueu e o coração das pessoas que ele feriu. Zaqueu foi de atrás e disse: quero devolver 4 vezes mais. Olha, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu conheci Jesus e eu quero arrumar essa área da minha vida. Então, por favor, eu estou pedindo perdão. Se você quiser receber, amém. Se você não quiser receber, eu estou aqui pronto para resolver essa questão. Da mesma forma, a pessoa: olha, eu estou aqui para pedir perdão para você. Agora, se eu quiser receber, eu recebo. Se eu não quiser. Mas, querido, resumindo tudo isso, não vale a pena, gente. Não vale a pena ficar alimentando esses pensamentos, esses desejos de ódio, vingança, rancor, raiva, amargura. Não vale a pena. Já pensou se Jesus fosse avaliar todas as coisas que o mundo fez a ele, que nós fizemos a ele? Ele se tornou maldito na cruz pelos nossos pecados. Mas ele desconsiderou todos os nossos erros e nos perdoou. Receba o perdão de Deus na tua vida. E se você quer o perdão de Deus na tua vida, aprenda a dar perdão também quantas vezes for necessário. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa os meus erros e falhas, assim como eu tenho perdoado aqueles que erram e falham comigo. Perdoe, meu amado, quantas vezes for necessário. Cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Mantenha a sua consciência limpa, querido. Então, existe o perdão que eu dou e existe o perdão que eu recebo. Ambos são importantes na nossa vida. Ambos exigem humildade. Ambos exigem sabedoria, seja para devolver ou seja para receber. Zaqueu estava pronto para viver uma vida nova. E quando ele termina de confessar e decide a sua vida espiritual, Jesus diz assim: hoje chegou salvação nesta casa.
Hoje chegou a libertação nesta casa. Hoje chegou a alegria nesta casa, chegou a paz nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão, ou seja, está agindo com fé, está agindo com humildade diante de mim. Amém, meus amados? Essa é a palavra de Deus, 9h57. Já vou finalizar essa palavra aqui. Não perca as oportunidades. Resolva a vida espiritual de uma vez por todas. Não fica em cima da árvore. Não se aproxime de Jesus para ver. Curiosos não vão viver os propósitos de Deus. Sai da árvore, desce com pressa. Não é para ontem. O que Jesus quer na sua vida era para ontem. Então desce rápido, desce depressa daí. Não fica olhando Jesus por cima. Desce, entra no culto. Deixa a multidão te julgar. Deixa o júri popular ali. Se há uma chamada de Deus na tua vida, dá respostas rápidas para Deus, tá bom? Não demora para resolver isso. Os dias passam, as horas passam. Hoje você tem 20, amanhã você tem 30, depois tem 40, 50 e as coisas continuam mal resolvidas, embaçadas. Isso tira a sua paz, tira a sua alegria, tira a vontade de viver. Isso vai impedindo as grandes realizações de Deus na sua vida. Não vale a pena. Não questione, destrone a sua razão, destrone a opinião própria, destrone tudo aquilo que você entende. Não, pastor, mas eu penso assim. Olha, querido, isso prejudica bastante a tua evolução espiritual. A Bíblia diz que nós temos que levar a nossa mente cativa a Cristo, a palavra de Deus. Cative a sua mente, aprisione a sua mente no que Deus diz, no que Deus quer, no que Deus fala. Senão nós não conseguimos viver uma vida intensa na presença de Deus. Nós precisamos ser péssimos de argumentos e bons de arrependimentos quantas vezes for necessário na nossa vida, para viver a intensidade da fé e viver livre de pensamentos, de sentimentos e de tudo aquilo que nos deixa em cima da árvore, querido. Sempre olhando Jesus de longe. Chega de olhar Jesus de longe, gente. Vem para perto, vem para a conversão, vem para o batismo nas águas, vem com tudo, querido. Não defenda a sua tese, não defenda os seus paradigmas. Não vale a pena, gente. Não vale a pena a gente apresentar argumentos contra a palavra de Deus. Não vale a pena. Quando Jesus chamou aquele jovem rico, né? O jovem rico se aproxima de Jesus, né? Lá em Lucas capítulo 18. Certo homem perguntou, né, para Jesus, é uma parábola aqui, né? E certo homem perguntou para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: olha, respondeu Jesus: ninguém é tão bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos. Jesus falou para esse homem, né? Jesus e o homem rico. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honre o teu pai e a tua mãe. Então, certo homem rico pediu para Jesus: o que devo fazer para ser salvo? E Jesus disse para ele: olha, você deve obedecer os mandamentos, você deve fazer o que é certo, né? E ao ouvir isso, ele disse: eu já tenho obedecido todas essas coisas. Disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Então esse homem, ele disse: Senhor, eu tenho feito de tudo, mas faltava uma coisa. E Jesus disse para ele: quer ser perfeito? Então venda tudo que tem e me segue. Jesus colocou esse homem rico na prova. Se desprenda daquilo que ainda é maior do que eu na tua vida. Jesus não estava dizendo para ele, literalmente falando, Jesus não estava dizendo para ele: jogue tudo que você tem. Não é isso. Jesus deu uma ilustração aqui, deu uma orientação para que ele fizesse menor as coisas que ele tinha e colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando Jesus disse para ele: venda tudo que tem, dá aos pobres e me segue, Jesus estava dizendo: me coloque em primeiro lugar e então você será perfeito. Ou seja, ele cumpria os mandamentos de Deus, mas faltava uma coisa ainda. Por isso Jesus disse: falta ainda ali uma coisa. O que é que está faltando ainda para você, querido? O que é que Jesus tem lhe pedido?
Quando Jesus coloca esse homem rico à prova, Jesus estava dizendo: inverta os valores, me coloque em primeiro lugar e deixe as demais coisas em segundo lugar. E então você vai entender o meu propósito. Alinhe, me coloque em primeiro lugar, acima da tua riqueza, acima dos teus sonhos, me coloque em primeiro lugar e depois coloque as demais coisas para baixo. E você vai entender que é o reino de Deus. E aí veja o que diz a Bíblia: ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Versículo 24, vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil pessoas orgulhosas, presunçosas, entender os mistérios do reino de Deus. Como é difícil. Ouvindo isso de Jesus, ele ficou entristecido e disse: não, eu não vou mudar. Vendo isso e ouvindo isso de Jesus, ele disse: não, isso eu não aceito. Quando Jesus quis entrar numa área da sua vida, ele disse: não, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. E ele foi entristecido para sua casa. E eu imagino Jesus fazendo assim, ó. Está se perdendo porque quer. Está indo para o caminho errado porque quer. Já me conhece, já conhece os princípios, já conhece a palavra, já apresentei a porta, mas está indo para o caminho oposto porque quer. Não é nem por falta de orientação. Não é nem por falta de entender a palavra. O homem rico não quis fazer essa troca. Não quis inverter os valores. Não quis colocar Jesus em cima de toda a sua riqueza. Ele disse: não, nessa área não, Jesus, mexa em tudo, mas nas minhas riquezas não. No que eu entendo que é certo, não. No que eu acho que é certo, isso eu não vou mudar. E foi entristecido para sua casa. Quantas pessoas permanecem entristecidas porque não querem permitir que Jesus mude coisas na sua vida que Jesus vem tentando mudar de anos lá atrás. Quando Jesus fez a proposta: venda tudo que tem e deu dinheiro aos pobres, não era isso que Jesus queria que ele fizesse, mas que ele apenas invertesse os valores e colocasse Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Se certamente ele fizesse isso, Jesus ia dizer: pronto, já descobri o seu coração. Você me ama mais do que o seu ouro. Você me ama mais do que a prata. Se ele tomasse a atitude de vender e dar, Jesus ia dizer: não precisa. Já entendi que o seu coração está em mim e não está nas coisas materiais. Mas Jesus viu aqui que o coração desse homem, Lucas 18, que o coração desse homem, Lucas 18, que o coração desse homem estava no ouro, estava na prata, estava nas riquezas, estava na matéria, estava nas coisas terrenas. Por isso, ele voltou entristecido. Quantas pessoas, querido, vão a cada culto, Jesus coloca ele à prova e ele volta para casa entristecido, porque ele não permite que Jesus atue em áreas da sua vida. Ele vai para o culto, se envolve, vê, observa, mas quando Jesus coloca ele à prova, ele diz: não, nesse pecado não, nessa área não, nesse setor não, aqui não, Jesus. E volta para casa. Quantas pessoas estão caminhando para o abismo porque querem? Quantas pessoas estão comprando passaporte, querido, para o abismo, comprando passaporte com seu orgulho, com sua avareza, comprando passaporte para o abismo, com a sua incredulidade, com seu ceticismo, estão carimbando o passaporte para o inferno, querido, porque não querem entender o poder de algumas renúncias necessárias na nossa vida e a priorização do reino de Deus. Zaqueu não perdeu a oportunidade, desce depressa, e ele desceu depressa. Foi na hora, no momento. O culto começou na árvore, veio para a rua, veio para a multidão e terminou na casa de Zaqueu, com tudo resolvido e ele perdoando quem ele tinha ferido. Amém, amados? Que Deus abençoe essa palavra de hoje. Perdão que temos que dar, perdão que temos que receber. Olha quanta coisa boa aprendemos aqui nesta manhã. Essa é a palavra de Deus pura, genuína, verdadeira, palavra que renova, que fortalece, que vem contra a nossa razão, contra o nosso entendimento, que vem rompendo, despedaçando
as nossas ideias malucas, né? Porque nós temos umas ideias muito malucas, irmãos. Todo crente tem umas ideias malucas. Já viu aquela ideia de girino? Nós temos umas ideias de girino, gente. É um girino. Girino é um micro sapo, né? Os girininhos. Quantas pessoas têm ideias de girino? Nós vamos criando ideias, querido, que estão desprovidas da palavra e tentando conquistar a sobrevivência, crescer com as nossas ideias e não crescer com a palavra de Deus. Nós temos que crescer com a palavra, não com invenções humanas, ideologias humanas, filosofias humanas, pensamentos humanistas. Não, querido. Aqui, ó. Palavra de Deus na cabeça. Palavra de Deus no coração, querido. Humildade diante de Deus. Humildade diante da palavra. Palavra de Deus na cabeça. Mente renovada. Palavra de Deus no coração. Coração restaurado, querido. Não questione. Não questione. Não vale a pena. Não vale a pena. Não há versículos, não há capítulos que vão dar amparo para o nosso pecado, para o nosso erro, para as nossas ideias, para a nossa razão. Não há versículos que vão apacentar na nossa vida as nossas ideias erradas. O que é errado é errado, o que é certo é que é certo. E nada é mais certo nesta terra do que a palavra de Deus. Deus te abençoe, um abraço no seu coração, uma ótima quarta-feira. À noite, na IEQ Canasvieiras, temos a noite da intercessão da oração. Quero deixar esse convite para os irmãos aqui do norte da ilha, os irmãos aqui da igreja que estão nos acompanhando. Por favor, vem para a oração hoje, querido. Não fique acomodado, né? Você que não faz parte do grupo de risco, você que pode estar na igreja, esteja junto com a gente, querido, orando sempre o tempo todo. Amém? Irmã Aderli Aparecida, Deus abençoe, querida, na fé sempre, agindo segundo a palavra. Irmã Mari Correia, Deus abençoe. Vilma, um abraço no Leandro, Deus abençoe você, a Isa também. Irmã Ala, quem mais que está aqui? Irmã Hilda, pastora Hilda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmã Márcia, Deus abençoe. Wellington, Deus abençoe. Débora Almeida, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá? Douglas ou Fábio, não sei quem está aqui, se é o Douglas ou a Fábio, os dois estão aqui. Celular de marido e mulher não tem senha, né? A gente pega e vê e assiste, legal. Quem mais aqui? Romário, Deus abençoe, querido, um abraço da Patrícia, dos filhos, Deus abençoe. Pastora Hilda, Rosilma, pastor José, Deus abençoe. Irmã Jucinéia Batista, Deus abençoe. Irmã Mari, já dei aqui um alô. Pastor Balduino, Deus abençoe, paz seja convosco. Um abraço para toda a igreja de Joinville. Ministério admirável, sucesso sempre, pastor. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Joyce de Fátima Coque, Deus abençoe. Simone Farias, um abraço, Deus abençoe. Jociliane Machado, paz seja convosco, querido, Deus abençoe. Irmã Luziane, é isso aí, pessoal. Irmão Décio, um abraço, Deus abençoe. Um abraço a todos vocês aí. Juntos somos mais fortes, nenhum passo estaremos atrás. Como diz o Cabo Daciolo, Deus está no controle. Ótimo dia, gente. Paz seja convosco.